Bom, pessoal, então, continuando o nosso conteúdo a respeito de busca de conhecimento e qualidade, agora a gente vai falar um pouco mais especificamente a respeito da busca. Então, onde que nós podemos buscar informações de qualidade? Então, a gente tem algumas bases de dados, eu vou mencionar algumas, as principais aqui. Então, a gente tem o Medline, o PubMed, a base da Cielo, além de outras bases que não vão ser mencionadas aqui, mas que também são bases importantes, como a Biblioteca Virtual em Saúde, Lilacs, o próprio Web of Science, Scopus, enfim, Embase. Tem aí várias bases de dados, mas todas funcionam com um mecanismo muito parecido. Além do próprio Google Acadêmico, que pode ser utilizado também como um acessório de busca. Bom, o Medline ele é uma sigla em inglês para Sistema Online de Busca e Análise da Literatura Médica, a base de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Né? Tem mais de 18 milhões de referências a artigos, jornais científicos, com maior concentração, principalmente na área da biomedicina, mas também tem trabalhos sobre outras áreas, como enfermagem, veterinária, farmacologia, odonto, dentre outros. E uma característica marcante dessa base é que os dados gravados nesses sistemas eles são indexados com palavras-chave específicas de um sistema chamado MESH. Né? Esse MESH é uma outra sigla. E esses MESH terms, né, os termos MESH, eles servem como marcadores, né, específicos que ajudam a filtrar as buscas. Então, se vocês procurarem os termos MESH, vão existir um termo MESH e uma definição para esse MESH. Então, por exemplo, exercício, né? Então, o que significa exercício? Eles apresentam uma definição e apresentam todas as palavras relacionadas. Então, se você vai na base do Medline e procura exercise, né, vai aparecer todos os artigos que foram indexados com essa palavra-chave. A atualização dos títulos sobre Medline é feita mensalmente. Né? Inicialmente, ela contava com artigos a partir de 1965, mas conforme foi desenvolvido, passou a incluir referências desde o ano de 1949 a 1950. Possui cerca de 5.000 publicações associadas, e essas novas publicações têm que ser aprovadas pela equipe de acordo com os critérios de qualidade. Então, apesar de contar também com publicações em espanhol, estima-se que nessa base especificamente 88% das publicações sejam em inglês e pelo menos 76% apresentem minimamente um resumo em inglês. Então, como eu comentei no início do vídeo anterior, né, 98% do conhecimento científico no mundo é publicado em inglês, e mesmo as línguas que não publicam normalmente, pelo menos um resumo em inglês é incluído para que esse conhecimento ele seja minimamente acessível por outros locais. Já o PubMed ele é um serviço, né, da Biblioteca Nacional Americana de Medicina, que permite o acesso a um banco de dados gratuitos com as citações, resumos e artigos inteiros fornecidos pelo Medline. Então, é um banco de dados que possibilita uma pesquisa bibliográfica em mais de 17 milhões de referências de artigos publicados em cerca de 3.800 revistas científicas, provavelmente atualizando esses dados, já deve ter aí muito mais informação. Então, aqui a gente tem a aparência, né, do PubMed. Aqui, onde tem esse campinho Search, é onde a gente inclui as informações para busca. Bom, normalmente a gente procura assuntos que são relacionados. Ninguém procura só exercício. Né? A gente procura exercício e alguma coisa a mais. Essa alguma coisa a mais pode ser o tipo de treinamento, pode ser a população, enfim. E como é que a gente faz essas buscas, por exemplo, no PubMed? A gente tem os operadores booleanos, né, que são alguns termos, como são alguns exemplos aqui, o AND, o OR ou AND NOT. Então, por exemplo, se eu quero pegar alguma coisa a respeito de exercício e obesidade,
Então, eu vou colocar lá, exercício and obesity. O que eu estou indicando para o PubMed? Que eu quero artigos que envolvam apenas a junção entre um e outro. Eu não quero artigos só de exercício ou só de obesidade. Eu quero que inclua só essa interseção entre esses dois temas, certo? Mas eu posso utilizar, por exemplo, dois termos relacionados ao exercício, por exemplo, exercício e treinamento. Então, são dois termos que eu não quero ou melhor, que eu quero um e outro. Eu quero ou um ou outro. Então, ambas as aparições me interessam. Então, vou colocar exercise or training. Então, ele vai me incluir aí tanto os que tem só um, tanto os que tem só outro, quanto a interseção entre esses dois. E pode existir situações que eu queira um e não queira outro, né? Por exemplo, eu posso me interessar por um assunto sobre exercício e obesidade em adultos, não em crianças, né? Então, eu posso colocar exercise and obesity and not children, né? Nesse caso, eu estou especificando que eu quero exercício e obesidade, né? E não crianças. Então, o que eu estou indicando para o PubMed? Que eu quero artigos que envolvam indivíduos obesos, mas que não sejam crianças. Então, podem ser adultos ou idosos, certo? Então, são essas algumas ferramentas de busca que nos auxiliam a fazer buscas em base de dados, como, por exemplo, o PubMed. Então, existem outras estratégias que podem ser utilizadas. Por exemplo, quando eu utilizo expressões ao invés de palavras, né? Então, se eu colocar, por exemplo, exercício aeróbio, né? Aerobic exercise, se eu colocar simplesmente essas duas palavras, ele pode pegar, não é exercício e aeróbio, é exercício aeróbio, tá? Como é em inglês, seria aerobic exercise. Dessa maneira, o PubMed ele busca estudos que contenham, artigos que contenham no seu resumo ou no seu título as palavras aerobic e exercise, certo? Se eu utilizar, por exemplo, aspas para essa busca, ele vai pegar artigos que contenham no seu título e ou no seu resumo essa expressão completa, aerobic exercise, junto. Então, isso são formas que eu posso filtrar as minhas buscas. E por que a gente está falando isso? Porque são bases de dados que possuem um número muito grande de artigos, né? Então, quando eu utilizo alguns termos, normalmente aparece um número muito absurdo de resultados. Então, eu preciso filtrar esses resultados, pelo menos a priori, apenas para o que são de potencial interesse, e não coisas não relacionadas, né? Lembrando que isso é uma busca computadorizada, então se eu dou determinados parâmetros, ele vai buscar o que se enquadra naqueles parâmetros, independentemente de eu ter interesse ou não, né? Então, por exemplo, em português, a gente tem exercício físico para se referir ao exercício, né? Porque a gente pode ter exercício cognitivo, exercício profissional, exercício aplicados em outros contextos. Em inglês, exercício é exercise, ponto. Até normalmente a gente pode ver em alguns artigos physical exercise, mas as pessoas que utilizam essa expressão, na maior parte das vezes, são indivíduos que não são falantes nativos do inglês, né? Mas se eu utilizar uma palavra neutra, por exemplo, performance pode ser qualquer coisa, não é necessariamente performance física, pode ser performance cognitiva, né? Então, se eu for lá no PubMed colocar performance, vai aparecer tudo que apareça o termo performance, né? Então, eu preciso ajustar essa minha busca para os resultados serem relacionados ao que de fato tem interesse. Não? Então, por exemplo, pode ser performance física, performance no exercício, performance esportiva, né? Performance atlética. Então, coisas que remetam ao que de fato eu estou interessado. Tá? Nesse sentido, um outro ponto importante também é a gente definir melhor os termos de busca que a gente utiliza,
certo? Normalmente é interessante pegar um artigo que a gente ache como melhor nessa temática e ver quais termos-chave eles utilizam, quais palavras se repetem mais, para que a gente utilize essas palavras como uma forma inicial de busca. E à medida que a gente vai vendo os resultados, a gente vai filtrando, incluindo palavras ou removendo palavras, para deixar essa busca mais sensível, né? Que é a maneira que a gente chama quando os resultados que aparecem são resultados extremamente pertinentes para o que nós estamos interessados em encontrar. O Cielo é uma outra base de dados, né, de acesso público que permite acesso a textos completos de periódicos científicos brasileiros e de outros países, resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com a BIREM e o CNPq. Tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em formato eletrônico. Então essa aqui é a aparência da Cielo, né? Eles têm algumas coleções aí de alguns outros países, na África do Sul, Cuba, Equador, além do Brasil, Argentina, Uruguai, enfim. Então se a gente for lá e colocar, por exemplo, treinamento de força e idosos, né? Então eu estou usando, eu quero a interseção entre esses temas, a gente vai ter aqui 73 resultados, né? E aí aqui eles vão estar organizados dos mais novos para os mais antigos. Eu posso trocar isso aqui por outras formas de organização, relevância, por exemplo. E aí eu fiz um exercício de utilizar a mesma busca, só que em inglês. E aí eu coloquei Strength Training and Elderly, né, que são treinamento de força e idosos. E olha só, o número de resultados aumentou para 138, né, quase o dobro dos resultados para as buscas em português. Né? E aí percebam que a Motriz, Revista de Educação Física, é uma revista brasileira. Né? Nesse caso aqui, eles estão apresentando o texto apenas em inglês. Uma outra ferramenta é o Google Acadêmico, né? É uma ferramenta do Google específica para a busca de materiais acadêmicos, como artigos, teses, dissertações e assim por diante. Então, colocando treinamento de força para idosos, que foi uma sugestão que ele deu, poderia colocar treinamento de força e idosos também. A gente teve aqui, olha só, 66.200 resultados, tá? Mas aqui tem um problema importante, que o Google Acadêmico ele não tem uma ferramenta de filtro muito sensível, certo? O máximo que eu posso fazer aqui é filtrar com relação ao ano de publicação ou um período específico, né, dos últimos 10 anos, por exemplo, dos últimos 5 anos. E por não possuir esses filtros, né, por exemplo, eu poderia, se fosse no PubMed, eu poderia utilizar aspas para que essa expressão treinamento de força ele só incluísse os resultados quando ela aparecesse juntas, né? O Google não, ele pega treinamento, força, idoso. Tudo que aparece, todos os trabalhos que aparecem em essas palavras, o Google vai me mostrar como resultado. E aí, eu analisar 66.200 resultados é algo muito difícil, né? Obviamente, os resultados que aparecem primeiro são os mais relevantes para a busca que eu realizei, tá? Mas se você avançar aí, né, para a Deep Web, que seria a segunda, terceira página do Google, que normalmente a gente não vai, vocês vão ver que vão aparecer resultados que não são necessariamente relacionados. Então aqui a gente tem uma aparência interessante, né? Então a gente tem o artigo, treinamento de força para idosos, uma perspectiva de trabalho multidisciplinar, né? Então tem o nome dos autores aqui, aonde esse artigo está, né? Em que página, que seria o ResearchGate, que é uma outra página que eu vou mostrar para vocês agora um pouco mais à frente. Citados por 20 outros trabalhos, artigos relacionados. Então aqui a gente tem algumas ferramentas a mais, né? Que possibilitam, por exemplo, saber quem foi que citou esses artigos, porque normalmente quem cita esses artigos são temas relacionados, então isso pode facilitar a nossa busca. No geral, eu gosto de dizer que o Google ele é muito bom para quando você não sabe exatamente o que você está procurando. Então, buscas mais abertas, o Google pode ajudar.
Bom, eu não sei se todo mundo já passou pela experiência de ter que pesquisar, mas nem todo artigo ele está publicamente disponível. Alguns artigos são pagos, certo? Então, por exemplo, eu peguei aqui esse artigo, né, que é relacionado à consciência dos sintomas, né? Na verdade, o título do artigo fala: a consciência dos sintomas é afetada pela expectativa dos sujeitos durante a hipoglicemia induzida por insulina, certo? E aí eu estou interessado em baixar esse artigo. Estou estudando lá diabetes, grupos especiais. Eu quero entender o que acontece aqui. Procurei esse artigo. Normalmente, o link para esse artigo no PubMed ele aparece aqui no canto. Nesse caso, ele não apareceu, talvez por ser um artigo um pouco mais velho, de 97. Também percebam que aqui eu não usei palavras-chave, eu usei o título do artigo especificamente. Bom, e aí eu fui tentar encontrar esse artigo em outras fontes, achei o site da revista, né, que é a Diabetes and Obesity, e esse artigo está aqui disponível para compra por um preço suave de $29 e 95 cents, ou 24 € e 95 cents, ou então 19 e 95 libras esterlinas, o que são valores muito altos para a gente pagar num artigo. Algumas revistas, inclusive, alugam por um período específico de 72 horas, 48 horas. Bom, e o que eu vou fazer? Né? Vou pagar o artigo? Né? Não, de modo nenhum, jamais, never, no way. Então, o que eu posso fazer, então, Daniel, para conseguir ter acesso a um artigo pago? Então, aqui são alguns steps, alguns passos para a gente tentar conseguir uma cópia desse artigo. Então, a ideia é ir do simples para o mais complexo. Tem aqui algumas estratégias. A primeira e mais simples é que as universidades federais possuem convênios com muitas editoras ou bases de dados. E nós podemos acessar esses artigos gratuitamente utilizando as credenciais da instituição ou mesmo o próprio Wi-Fi para quando vocês estiverem dentro da UFRN, certo? Então, essa pode ser uma forma de ter acesso a esse artigo. Quando isso acontece, normalmente aparece a opção de acesso institucional próximo desse artigo. Uma outra forma seria procurar no Google o título do artigo mais PDF, certo? Porque normalmente alguns pesquisadores eles colocam esses artigos disponíveis em páginas pessoais ou em repositórios institucionais. Então você no site da revista vai ter a opção para comprar, mas na página pessoal do pesquisador vocês vão ter a opção de baixar esse artigo gratuitamente, certo? É uma prerrogativa que os autores têm. Uma outra alternativa seria o Sci-Hub, que eu vou explicar já já o que é para quem não conhece, para quem por acaso não conhece. E uma outra opção também seria mandar um e-mail para o autor solicitando esse artigo. Normalmente eles respondem bem rápido, né, em menos de uma semana. Bom, então vamos lá. Procurei no PubMed aquele mesmo artigo, não encontrei a opção aqui de artigo gratuito. Normalmente aparece próximo desse lugar a informação free article ou free full version. Então aparece nesses locais, como é esse caso aqui, né? Só que aqui ele não está indicando que é free, só está indicando que é o texto completo. Então eu peguei aqui um artigo que a gente publicou agora há pouco. Esse artigo é um artigo publicado numa revista por meio de subscrição. Então apenas quem assina essa revista científica tem acesso gratuito. Quem não tem, tem que comprar ou conseguir por outros meios, certo? Então esse é um artigo que a gente fez sobre a utilização da estimulação transcraniana de corrente contínua no bem-estar e função autonômica em jogadores homens profissionais de futebol após partidas oficiais. Então tem aqui o link para o texto completo, a gente clica nesse link e ele vai jogar para o site da revista, certo? Daí no site da revista, ele tem duas opções, né? Nesse caso aqui ele tem a opção comprar artigo, né? Comprar PDF, e ele está dando aqui essa opção, ó, acessar via Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
certo? Então ele está reconhecendo que eu consigo ter acesso por meio da minha instituição. Se eu clicar lá em comprar, ele está me dando aqui, ó, $35,95, se eu não estiver ficando doido, por um acesso por 48 horas, né? Então, ah, o artigo nem vai ser seu especificamente, ele pode ser alugado. E $35, se a gente pensar num dólar a R$ 5, vai dar R$ 150 para ler um artigo. Ah, ou se a gente clicar em entrar com acesso institucional, né, a gente vai colocar aqui o e-mail institucional ou o nome da instituição. Se colocar o nome da universidade, ele vai jogar para a gente usar as mesmas credenciais do SIGA. Ou eu posso colocar o e-mail institucional e a minha senha, e aí ele vai, depois de eu entrar com essas credenciais, aparecer a opção baixar PDF. Então agora eu estou logado com as minhas credenciais institucionais e tenho acesso aos artigos dessa revista. Na verdade, essa revista, né, que é a Physiology Behavior, uma revista americana, ela pertence a uma editora que é chamada de Elsevier. E a Elsevier, ela, quase, salvo engano, todos os artigos que são dessa editora, a gente consegue ter acesso gratuito pelas credenciais da UFRN. Certo? Bom, então essa seria a forma aí mais simples. Se a gente tiver no Wi-Fi da UFRN, acredito que nem login é necessário fazer. Ele já reconhece o IP e já dá automaticamente essa opção disponível. A outra opção seria jogar o título do artigo mais a palavra PDF, né? Então, fazendo isso, se esse PDF estiver disponível, deve aparecer como opção, né? Então, no caso desse artigo dos sintomas de hipoglicemia, ele apareceu aqui, clicando nesse link, né? Ele vai então me colocar para o artigo, né, disponível gratuitamente para baixar. Daí é só salvar o artigo e, enfim, e executar a leitura. O quarto passo, né, seria utilizar o Robin Hood da ciência. Nesse caso, o Robin Hood não é um homem, é uma mulher. Essa menina chamada Alexandra Eubakian, ela é do Cazaquistão, e ela criou esse site que ele quebra as barreiras de segurança dos sites das revistas científicas, fornecendo acesso para os artigos gratuitamente, pelo menos para a maior parte deles, né? Então, o projeto dela foi caracterizado pela revista Science, que é uma das revistas mais respeitadas no mundo, como um ato inspirador de altruísmo ou como um gigantesco empreendimento criminoso, dependendo de quem você perguntar, né? E o grupo editorial Nature nomeou a Alexandra como uma das 10 pessoas mais relevantes para a ciência em 2016. A história é que ela estudava um tema muito específico, e só existiam, salvo engano, acho que 11 artigos, ou eram 9 artigos no mundo sobre a temática que ela estudava, e esses artigos não estavam publicamente disponíveis, né? E aí ela pensou, né, que esse seria um problema. Na verdade, essa é uma discussão a respeito de que se os artigos deveriam ser ou não publicamente disponíveis, pelo fato de que, por se tratar de conhecimento, deveria ser acessível para todos, né? E se a gente for pagar $30 em cada artigo que a gente tem interesse de ler e cada artigo que a gente precisar ler ao longo da formação e da carreira, isso vai ser um dispêndio muito grande, né, financeiro, para algo que deveria ser aberto. Então, a discussão a respeito da ciência, né, aberta, ela é bastante grande. E ela criou, né, estudou ciência da computação e criou essa ferramenta para poder fornecer acesso a todos, né? Então, o Sci-Hub, né, o lema dele é remover todas as barreiras do caminho da ciência. Ela já sofreu vários processos, inclusive da Elsevier. Ela vive em um país que não se sabe ao certo onde é que ela está, porque ela foi punida em $15 milhões nos Estados Unidos em um processo da Elsevier, mas continua aí batalhando. E esse site vive mudando de domínio, porque ele é bloqueado em alguns locais e outros são
colocados. É interessante destacar que mesmo ela fornecendo acesso gratuito a muitos dos artigos, o prejuízo que isso representa para essas editoras é ínfimo, né? Mas mesmo assim eles não abrem mão porque tem um mercado importante aí, né? Até um outro ponto que se tem nesse sentido são revistas em que ao invés de o leitor pagar para acessar o artigo, é o pesquisador que paga para que esse artigo seja publicamente disponível. Então, depois de todo aquele processo de revisão lá que eu expliquei no vídeo anterior, né, de vai para os revisores, volta para os autores, corrige, vai para os revisores de novo e assim até o artigo ser aceito ou rejeitado. Depois do artigo aceito, você tem uma taxa de publicação que você paga para o seu artigo ficar aberto para qualquer um conseguir baixá-lo gratuitamente. Enfim, esse é um outro problema, por exemplo, para quem vive aqui no Brasil. Essas revistas normalmente cobram valores que oscilam aí de 1.600, de $600 até 3.000, 4.000 dólares. Então tem artigos em revistas que chegam a custar R$ 12.000 depois de todo esse processo para eles serem publicados. E entendam que isso não é um critério para que o artigo seja aceito, certo? Em revistas sérias, isso não é um critério para que os artigos sejam aceitos. Mas depois de aceito, para que eu tenha esse artigo publicamente disponível na revista, eu preciso pagar todo esse valor, certo? Um outro ponto que acabou surgindo, né, nesse contexto de ciência aberta são as chamadas revistas predadoras, que são revistas que cobram uma taxa razoavelmente baixa comparado às demais revistas, mas que não têm um crivo científico sério. No final das contas, essas revistas predadoras elas só têm interesse em ganhar dinheiro dos autores, certo? E como é que essas revistas predadoras elas são identificadas? Normalmente aceitam artigos muito fáceis. O processo de publicação é um processo difícil, né? O pessoal tem medo de banca de TCC, porque acham que a banca pega muito pesado. Vocês precisam ver o que é um processo de revisão de artigo. Os revisores, eles vão questionar sobre tudo, né? Qualquer coisa você vai precisar fornecer explicações, alterações, justificativas dentro do que for possível, né? Essas revistas, normalmente, esse processo é bastante simples, cobrança quase nenhuma do ponto de vista de exigência do trabalho. Elas também publicam sobre temas mais variados possíveis, então tem artigo de exercício, tem artigo de ciência da computação que não tem nada a ver com exercício. Então, no final das contas, são algumas dessas características. Existem algumas listas, né, que mostram quais revistas são predadoras ou não. E por que eu estou comentando isso? É importante ter isso claro, porque alguém pode chegar para você usando como fundamento para alguma atuação, para a utilização de algum método, um artigo que foi publicado em uma revista que não tem crivo científico sério, né? E aí você tem resposta para dizer, peraí, mas essa revista aqui não é uma revista predadora, né? E aí já começa a ter uma desconstrução, né, a respeito desse tipo de artigo. Existem pessoas que publicam em revistas predadoras de forma inocente, elas não sabiam que eram revistas predadoras e acabaram publicando lá, mas existem pessoas que vão deliberadamente para revistas que eles sabem que tem um aceite fácil, né? Seja para defender seus pontos de vista, enfim, para aumentar a quantidade de artigos que eles têm sobre determinada temática, assim por diante. Bom, então a Alexandra criou esse Sci-Hub, né? Na época que eu tirei esses prints era scihub.tw, esse domínio não funciona mais, ou não estava funcionando até algum tempo atrás. Atualmente o que funciona seria esse scihub.se, que eu imagino que seja da Sérvia. Aqui você pode colocar ou o link do artigo, ou o PMID, que é um identificador do Medline, ou o DOI, né, que é o identificador digital dos artigos, né, ou então o próprio título do artigo, que ele tende a encontrar esses artigos. Então, por exemplo, esse artigo aqui foi um artigo que foi parte da minha tese de doutorado sobre o efeito da estimulação cerebral no desempenho físico. É um artigo que ele está disponível para compra, eu não sei o valor específico, mas ele não está aberto. E aí, colocando o título do artigo aqui e clicando em Open, normalmente ele pede para você colocar essa palavrinha que aparece aqui, e aí
tem aqui o artigo disponível para ser baixado gratuitamente. Então, normalmente, isso funciona muito bem para encontrar artigos científicos gratuitos. Uma outra ferramenta interessante, que funciona também como um currículo parecido com o currículo Lattes, sendo que o Lattes é um currículo daqui do Brasil, né, organizado pelo CNPq, e o ResearchGate é uma espécie de rede social de pesquisadores. Então, você pode seguir pesquisadores, você pode ser seguido por pesquisadores, e você, quando publica algum artigo ou tem algum projeto, você coloca lá e as pessoas podem recomendar esse seu projeto, artigo, ou então eles podem seguir, né, esses projetos ou artigos, o que significa que qualquer coisa que for postada ou atualizada lá, eles vão ser notificados. Normalmente o ResearchGate também ele serve como um repositório, né? Então, por exemplo, esse artigo aqui é a respeito das respostas afetivas e de percepção de esforço durante o treinamento intervalado de alta intensidade com esforço reduzido, né, que é chamado de REHIT. Então, ele está aqui com um texto completo, gratuito, disponível para baixar. Tá? Para criar uma página, né, nesse ResearchGate, vocês só precisam do e-mail institucional que eu imagino que a maior parte de vocês já devam ter. Bom, e se nada disso funcionou, né? Se você não tem acesso institucional, se você não conseguiu pelo Google, né, pesquisando ali o título do artigo mais a palavra PDF, nem você conseguiu pelo Sci-Hub, uma última opção seria conseguir as informações, conseguir esse artigo diretamente com o autor, certo? Daniel, mas como é que eu vou saber qual é o e-mail do autor? Todo artigo ele tem um autor correspondente. Né? Em algumas revistas, atualmente, eles até colocam mais de um e-mail, porque caso você não conseguir contactar um, vocês podem entrar em contato com outro. Então, isso está disponível normalmente nos locais onde os artigos foram publicados, no site das revistas ou no PubMed mesmo. Então, esse aqui foi um e-mail que eu mandei para um pesquisador canadense, solicitando um artigo que eu estava querendo utilizar para o meu trabalho de conclusão de curso. Então, esse aqui é um texto padrão que eu utilizo basicamente esse mesmo texto até hoje. Então, caro Dr. Flowers, eu me chamo Daniel Machado do Brasil, sou estudante de graduação em Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu li o resumo do seu artigo intitulado Contribuição da Força Muscular para testes de capacidade cardiorrespiratória, publicado no Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. E, infelizmente, eu não tenho acesso à versão completa. Você poderia me enviar esse artigo? Sinceramente, Daniel. Isso eu mandei no dia 22 de junho de 2012, já tem um tempinho. No dia seguinte, certo? No dia 23 de junho de 2012, eu recebi um e-mail desse Andreas Flowers, falando assim: cara, Daniel, obrigado pelo seu interesse no nosso trabalho. Eu anexei o artigo que você solicitou junto com alguns outros trabalhos publicados pelo nosso grupo na mesma temática. Então, olha quanto o cara foi simpático. Ele mandou o artigo que eu pedi e mandou outros artigos que são do grupo dele e que eu poderia ter interesse. Aconteceu de um colega meu solicitar um artigo para um autor, né, via e-mail, né, e esse autor pediu o endereço postal dele. A gente estranhou, né, esse colega foi colega da graduação, colega do mestrado, um grande amigo pessoal meu também. A gente estranhou porque ele estava pedindo o endereço dele. Mas, enfim, ele mandou. Tudo bem, o tempo passou e o Pedro sofreu calado, né, como diz a música. Um belo dia, um mês e meio depois, chega no laboratório, na UFRN, chega um funcionário da UFRN perguntando quem era Pedro. E tinha um envelope amarelo, né, com o nome dele, enfim, algumas informações. E a gente ficou sem entender nada. E quando a gente viu, era o artigo impresso, que esse autor se deu ao trabalho de ir num correio lá deles, num serviço postal, e enviar o currículo, eu não sei de onde, para o Brasil, né? Mas era do exterior. Então, para vocês terem ideia de como isso funciona, né?
Então, no geral, principalmente para autores estrangeiros, a gente tem tido tem muita facilidade, né? Porque eles têm interesse no trabalho ser lido, o trabalho ser citado, é uma forma de reconhecimento das pesquisas que eles desenvolvem. Tudo bem? Então, só para mostrar para vocês como é que isso aqui é acessível, né, essa informação, eu vou mudar agora para o PubMed só para mostrar como é que a gente descobre as informações dos autores correspondentes, o e-mail, basicamente. Bom, então aqui eu estou na página do PubMed e aí eu vou pegar um artigo que foi um artigo que a gente publicou, mas só para vocês terem uma ideia de como é que essa informação está facilmente acessível. Então, esse é o artigo, a dinâmica da performance cognitiva em repouso e após exercício exaustivo em 3 atletas de arte marcial da elite mundial. Um estudo de série de casos. Então, esse artigo ele não é gratuitamente disponível. Eu venho aqui no PubMed com o título dele e vou pesquisar. Então, aqui aparece o artigo, certo? Tem o resumo é gratuito. Me interessei pelo artigo, quero ler o completo, né? Poxa, estudo envolvendo atleta do Bellator, do UFC. Daí aqui tem o texto, o link para o artigo completo, eu clico aqui e ele vai me jogar para a página do artigo. Aqui tem as informações do artigo. Normalmente no site da revista ele já tem a opção de e-mail para o autor correspondente, que está aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o PDF dele, se vocês tentarem baixar, vocês não têm essa opção, vocês vão ter que comprar esse artigo. Na verdade, você vai comprar o acesso a ele por 2 dias por 25 euros. Isso dá uma graninha, certo? E eu quero mandar um e-mail para esse autor correspondente aqui, que é esse tal de DG Machado. Inclusive, cortaram o S de Silva do meu nome. Então, aqui eu posso mandar um e-mail direto para eles. Então, apareceu aqui, ó, profdmachado@gmail.com. E aqui no PubMed também, você tem normalmente essa estrutura, né? O tipo de estudo que é, um estudo de caso, né? Então, case report, o artigo que foi publicado, ano, né? O número, o volume, as páginas iniciais e finais, o DOI, né? Que é o identificador digital do objeto, título do artigo, nome dos autores, e aqui a gente tem afiliações e tem um sinalzinho de mais, né? Então, a que lugar esses autores pertencem, né? Então, a Eloiana, Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Leonardo Forte é um professor da Federal da Paraíba, e eu, na época desse estudo foi publicado, estava vinculado ao pós-doutorado na saúde coletiva, certo? Mas aqui embaixo também tem, ó, o e-mail de contato do autor. Então, pega esse e-mail e manda. Se for brasileiro, manda em português. Se for estrangeiro, dá para traduzir no tradutor e mandar o e-mail também, certo? Bom, então é isso. Vamos fazer uma atividadezinha de busca de artigos, certo? Eu quero que vocês façam, né, uma busca por artigos relacionados à temática que vocês vão trabalhar, né, no projeto de vocês. Então, depois eu vou colocar um arquivo disponível para vocês preencherem o tema do projeto da dupla. Vocês vão procurar 6 artigos relacionados ao tema em uma das bases de dados que foram apresentadas, enviar o arquivo, né, um arquivo com link desses 6 artigos encontrados em cada uma dessas bases de dados, artigos esses que vocês viram e têm interesse em lê-los para incluir na temática de vocês do projeto. E os arquivos em PDF, só para fazer um exercício de busca aí e conseguir esses artigos de forma gratuita. Se eles estiverem publicamente disponíveis, ótimos, né? Senão, a gente tem como utilizar esses métodos que eu ensinei para vocês aqui, certo? Espero que seja útil. Um abraço a todos e até a próxima aula.